Então, para o início da nossa reunião, vamos fazer então a prece inicial. Quem quiser fechar os olhos, né? Convido a todos, se preferirem. E é o momento, então, de elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer do fundo do nosso coração por mais um dia de vida, por mais esta noite que estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para aprendermos um pouquinho mais das Tuas palavras, dos Teus ensinamentos. E mais importante, colocá-los, aplicá-los na nossa vida, no nosso dia a dia, para sermos cada vez melhores. Agradecemos também a presença dos amigos da espiritualidade, do Centro Espírita Vicente de Paulo, que sempre nos envolve, nos apoia, nos suporta neste trabalho do Evangelho Online, e que neste momento estes espíritos amigos possam estar presentes em nossos lares, derramando sobre nós muita luz, muita tranquilidade, serenando os nossos corações, porque desta forma possamos, Senhor, entender mais as palavras que esta noite será passada pelo nosso convidado, Alessandro, que ele seja intuído, envolvido por Tua luz, Pai, e que as palavras dessa noite toquem o nosso coração, nos desperte, Senhor, cada vez mais para o caminho do bem, do amor, da caridade e do trabalho. E em Teu nome, então, Senhor, que damos abertos a nossa reunião desta noite do Evangelho Online. Que assim seja. Alessandro, bem-vindo, pode ir. Oi, Luciana. Boa noite a todos. É uma honra, a honra é minha, viu, César, de estar participando mais uma vez nessa casa, né, online, tão maravilhosa, tão acolhedora, que é o Vicente Paulo. Quero pedir licença para responsável aí no mundo espiritual que acolhe essa casa, né, com muito amor e carinho. Quero agradecer a Fátima, ao César, a própria Luciana e a todos vocês que estão vendo online e depois irão ver depois, posteriormente, de ter tido esse tempinho para a gente poder trabalhar aqui juntos. Sempre o palestrante é o que mais aprende, a gente estuda bastante para tentar passar um pouquinho de conhecimento. Com muito carinho e apreço que estou aqui para dar o que eu tenho aqui de melhor no meu coração para passar para vocês, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou lá o Alessandro de Agudos, né? Sou psicólogo, trabalho na região, Bauru, Agudos, Lençóis, e estamos aí no movimento espírita tentando trazer um pouquinho de luz para todos nós, né? Então vamos lá. Conquista da Paixão. É o capítulo 15 do livro Ceifa de Luz, Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel, né? Foi muito bom este tema, que a gente aprende bastante e tem muito a ver, muito atual no nosso dia a dia. Exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo, né? Uma carta de Paulo para Timóteo. Na Bíblia está ali 4 e 7. Na verdade é um pedacinho, né? Metade do texto aqui, a conquista da paixão, que o Espírito Emmanuel traz para a gente. E não menos importante, né? Piedade, compaixão. Timóteo, para quem não sabe, ele era da igreja primitiva, era muito jovem. Paulo mandou 2 cartas para ele. E uma delas é essa, metade, né? E Timóteo, ele acompanhava, era um pupilo de Paulo.
e muito devoto, muito humilde. O psicólogo tem essas frescuras de meio dar uma analisada nos personagens. E Timóteo era muito querido, né, muito disciplinado, era um missionário. É muito importante também, acompanhava o Lucas. Então ele escreveu esta carta aí a Timóteo. Então vamos lá. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Aí a gente já pode dar uma analisada, né? Experiência. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem o apoio na prática, né? Olha a importância da nossa vivência, de enfrentarmos os nossos conflitos nos nossos dia a dia, com resignação, com resiliência, tentar compreender as coisas da melhor maneira que possamos compreendê-las, sem julgamentos e sem falar, né, dando continuação aqui da disciplina. Por exemplo, ó, pois ele continua, um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Que seria isso? Intérpretes da música. Se você, por exemplo, tocar, de vez em quando eu brinco aqui em casa, tocando um violino. É uma aula e meia, 2 aulas com o iniciante para ele aprender a segurar o instrumento, né? Segurar o arco, aprender com habilidade, com disciplina, com muito treino. Depois vem partituras, e aí, por aí vai. E aquele exemplo que todo mundo está cansado de saber do movimento espírita, e também quem não é quando Chico pergunta a Emmanuel, né? E Emmanuel responde, disciplina, disciplina e disciplina. Olha a importância de nós, seres humanos, com carinho, com paciência, que não é fácil vivermos neste mundo de hoje, com esta disciplina. Então vamos dando sequência aqui. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando em vitórias. Eu faço bastante vivências, às vezes, para adolescentes, com orientação vocacional. E eu pratico, né, oriento a eles, olha, vamos sonhar, vamos tentar concretizar no nosso pensamento as nossas conquistas, os nossos desejos. Porém, com pé no chão. Não adianta eu sonhar e ir lá não estudar para o vestibular, por exemplo, né? Não me dedicar, né? Conter esta disciplina. E onde esse esporte, onde eu vi um exemplo, lembrem-se do Guga, o tenista, ele tinha aquele problema que vinha nas lateralidades do corpo, né? Os quadris, e muita dor, e muita dor, e muito disciplinado, e sofria, e chegou a ser um dos maiores campeões de tênis, de quadra. E aquele sofrimento e aquela disciplina foi um exemplo para nós brasileiros e para todo mundo o que é esta disciplina, onde talvez aí Emmanuel queira nos dizer essa grande sacada, né, que o ser humano precisa começar a compreender. Porque hoje nós estamos vivendo um momento que, depois eu faço, né? Precisa fazer isso. Nossa, tem que trabalhar, né? Já é domingo. E a gente precisa começar a mudar essa mentalidade. Nós estamos aqui no planeta Terra para evoluirmos mentalmente, moralmente, e sem a disciplina fica praticamente impossível para que possamos chegar aos nossos objetivos. Então vamos lá. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão.
e compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Aceitemos, assim, as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Aí é complicado, aí é mais difícil, aí é onde o bicho pega. Então, eu tomei a liberdade aqui de pegar o evangelho e trazer para vocês o que o nosso evangelho, segundo o Espiritismo, se vocês olharem no índice, cada um tem o seu evangelho, quando vocês tiverem a oportunidade. O meu é na página 39, dá para olhar no índice ali, piedade. Vamos entender isso. A piedade é a virtude que mais vos aproxima aos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Ah, deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos nossos semelhantes. Vossas lágrimas são bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando, por uma doce simpatia, vindes a lhes restituir a esperança e a resignação. Que encanto experimentais! Esse encanto é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade, mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as fungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Não tem nem o que dizer. Esta é a piedade. Olha a sabedoria de Emmanuel, tentando trazer para a gente o consolo e a compreensão para com o próximo. É onde é difícil a gente tentar compreender o outro, mesmo que o outro seja tão divergente da gente, né? Princípios, às vezes, até diferentes, e a gente precisa lidar com essa situação. A gente tem um hábito ruim de se colocar no lugar do outro, e às vezes sendo nós os outros. Isso nós vamos errar sempre. Porque a gente vai querer impor a nossa opinião, vai querer pôr as coisas por goela abaixo, e não é esse o caminho, né? Nós temos o quê? Ouvir, compreender, sentir, saber calar-se no momento oportuno. Esse é o segredo que a gente precisa exercitar bastante. E nós sabemos que não é fácil. Porém, essas orientações que a espiritualidade nos traz é um bálsamo de sabedoria, de compreensão. Precisamos não só absorvê-las, entendê-las, mas o segredo, praticá-las. Olha o tema, conquista da paixão, da compaixão. É uma conquista, é um trabalho, é um caminho, né? Então vamos lá dar essa avaliada, essa análise para exemplos que nós temos no nosso dia a dia. Filhos, esposa, marido, cachorro e tantas coisas que nos rodeiam,
que eu estou tentando dizer? A gente não pode ser o dono da verdade, mas a gente precisa ter consciência de que o correto faz com que nós sejamos mais assertivos. E com isso, precisamos nos embasar em quê? Nos caminhos, nas pegadas de Jesus. E aí temos várias leituras importantíssimas, grandes filósofos importantes que tentam trazer para a gente, através da filosofia, através da ciência, o caminho correto para que a gente erre menos. Nós precisamos mudar o hábito, repito, de querer dar um passo maior que a perna. É aí onde gera aquela ansiedade. Ah, mas eu quero, calma, tenha paciência, né? Ah, mas o outro conseguiu. Pera, você sabe qual é a missão, qual é o objetivo da vida do outro? Vamos ter compaixão com o outro? Ah, mas vamos lá. Eu tenho piedade. Ah, eu tenho uma piedade com aquele senhorzinho, né? Aquele velhinho. Tá. Vamos entender, não ser frios, mas ter aquele carinho, aquela compaixão. O que ele está necessitando, este idoso, ou o que esta criança está necessitando, e o que cabe a mim poder ajudar. Às vezes, só nos resta uma prece. Às vezes a pessoa não quer ajuda. E a gente às vezes impõe isso no mundo dessas pessoas, né? Onde a gente precisa ter cautela, precisa ter discernimento. Poxa, até onde eu posso praticar a caridade? Em todos os momentos. Mas, lembra que o Cristo dizia, o que queres de mim? Né? Ah, mestre, me ajuda. Você quer que eu ajude? Eu também quero. Né? Se for da vontade do meu Pai. Mas ele sempre perguntou. Sempre perguntou. Né? Como dizia no livro de Paulo Estevão, né? Quando Estevão dizia, quando apareceu aquela criança que não falava 3 dias, e ele, se o meu pai, né, permitir, eu não sou ninguém, se meu pai permitir, e a menina volta a falar. Não vou dar um spoiler aí deste livro, que para mim é maravilhoso, Paulo Estevão, né? Então, leiam, que vale muito a pena. Enfim, vamos lá então, dando continuidade nesta carta, né, nesse sentido, que nos contrariam, que nos mostram como sendo os melhores instrutores. Olha que interessante, nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Às vezes a gente se sente vítima, né? A maioria das vezes, que eu sempre falo CDM, coitadinho de mim. Ai, mas o outro que fez. Ah, mas eu não mereço isso, gente. Não cai uma folha da árvore sem a vontade do Pai. Eu não sei o que eu fiz nas minhas vidas passadas, né? E às vezes não quero saber, né? Porque às vezes, quando a gente sabe, a gente assusta. E aí vê o tamanho, a grandeza que é o nosso Pai, que nos protege das atrocidades que fizemos numa vida pregressa. Então, que possamos refletir bem essa parte também aqui, ó, nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Às vezes nós temos um filho que a gente tenta educar, uma filha, estamos ali educando, a gente não pode só falar, tá bom, meu amor, vai, tá bom, ah, pode beber, pode fazer isso. Não, é nossa missão orientar, educar, e às vezes é difícil, a gente precisa o quê? Entender o momento do outro, ou da outra. Nós também já fomos adolescentes, nós também já fomos crianças, e o que seria de nós sem os nossos pais, ou os nossos avós, ou os nossos instrutores?
E a gente esquece, quer enfiar por goela abaixo os ensinamentos. Eu não quero que você sofra, meu filho. Eu não quero que você sofra, né? Ou o meu marido. Às vezes eu tenho um marido que é alcoólatra, etilista, ou uma esposa. E nós passamos por muitas dificuldades com relação a isso. Ou pessoas agressivas. E não que a gente tem que perdoar, não, tá tudo bem. Pera lá. Vamos se amar primeiro, né? Aprender a se amar, para depois amar o próximo. Senão a gente entra num sofrimento, aí a gente começa a se perder um pouquinho. Ou às vezes a gente quer ajudar o outro, esquece um pouquinho da gente, né? E aí a gente acaba se afundando com esta pessoa que às vezes não quer ajuda. Então a gente precisa ter esse senso com muito cuidado, né? Porque esses instrutores, essas pessoas que aparecem na nossa vida, não estão por acaso, principalmente dentro das nossas famílias. É ali que não temos máscaras, é ali que precisamos enfrentá-los com amor e com carinho e aprender com amor e com carinho. Depois vem o trabalho, depois vem o centro espírita, a casa do centro espírita, onde passamos, né? O que fazemos com a nossa conduta, com os nossos pensamentos, nos alertamos em vigiar os nossos pensamentos, né? O que é vigiar, né? Eu estou pensando, de repente, abaixa a minha vibração, eu já começo a pensar alguma coisa que não é inadequada, que é inadequado para o meu crescimento moral, e aí eu começo a pecar, como se diz, que a tradução pecado é sair do alvo, né? Melhor que nos encontremos, né? Ficamos sempre com este alvo na nossa mente, que é muito difícil. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que os levou a se afastar. Esse pedacinho também é importante. Nós sabemos aí nas nossas vidas o quanto amigos foram, amigas foram, e talvez por um mal entendido, por causa de uma fofoca, e aí precisamos refletir o que cabe a nós, né? Nos desculparmos, porque não somos perfeitos, e a parte da pessoa que talvez foi mal compreendida ou não compreendeu alguma coisa que aconteceu, e às vezes só nos resta a oração, que é o perdão, que é um outro tema, né? Perdoar sempre. Então, precisamos refletir com relação a isso. Se uma pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Olha que interessante no dicionário a tradução de compaixão. Sentimento piedoso da simpatia para com a tragédia pessoal de outrem. Participação espiritual da infelicidade alheia. Ternura para com o sofredor. Olha que interessante. Então, essa carta maravilhosa de Paulo a Timóteo nos representa esse trabalho árduo que ainda temos que aprender bastante com a compaixão, com a piedade, com o nosso próximo. Nosso próximo é nosso irmão. Quem é nosso irmão, Alessandro? Todos, sem exceção. Todos. Onde é difícil? É sim, é muito difícil. Porém,
não é tanto assim. Se a gente se exercitar, as pessoas acham que está passeando aqui no planeta Terra. Né? Vamos lembrar, aqui é um hospital, né? Hospital onde tem ali o médico, tem a enfermeira, tem os doentes e um cuidando do outro, onde seria também um presídio, onde estamos aqui todos presos, encarcerados por conta das nossas dívidas, e que isso seja muito efetivo, que a gente lute todos os dias para que a gente não se arrependa depois no plano espiritual, que a gente não conseguiu fazer coisas que às vezes o nosso orgulho não permitiu, que a nossa inveja não permitiu, que os nossos pensamentos negativos, maldosos, não permitiram. Então, com carinho, né, trago aqui essa carta para vocês, deste livro Ceifa de Luz, que, por sinal, não deixa de ser um evangelho para todos nós, e que possamos refletir a verdadeira compaixão, a verdadeira piedade para com o nosso próximo. Aquele ditado é válido, o mundo dá voltas, às vezes a gente, meu último dia aqui no trabalho, vou fazer de qualquer jeito, e de repente você tem que voltar lá para aquele trabalho que você infelizmente falou mal, né? Tentou defamar alguns colegas. Então, que a gente reflita bastante com relação a essa conquista diária que é a compaixão. Tá bom? Espero ter trazido um pouquinho de luz para todos, né? E que estamos aí à disposição para tudo que for necessário, tá bom? Obrigado a todos.